O objetivo da Comissão Permanente de Segurança e Direitos é avaliar projetos de lei que envolvam os direitos da população. Educação familiar, método conhecido como homeschooling, é discutido no Senado Federal. Temas como educação, cultura e esporte também entram na pauta das comissões da Câmara Municipal. Entre os nossos convidados, receberemos o jornalista Rodrigo Vieira. E também o vereador Arildo Batista, do PT. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Olá, hoje é terça-feira, dia 26 de fevereiro, e começa agora mais um Bom Dia Jacareí. E hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo o jornalista Aleph Gonçalves. Bom dia, Leilane. Bom dia para você aí de casa. Hoje a gente vai discutir os projetos que vão ser votados amanhã, na sessão ordinária, e mais alguns assuntos da comissão. Bom, e para começar nosso telejornal, como sempre, a gente vai ver o que foi destaque na mídia aqui da região e também na Câmara e no Senado Federal, o nosso giro de notícias. A primeira notícia, então, do Diário de Jacareí: Prefeitura poderá suspender cobranças de IPTU e taxa de lixo de 1% dos imóveis. A Prefeitura poderá suspender cobranças de IPTU e coleta de lixo de cerca de 1% do total de aproximadamente 100 mil carnês. O motivo foi um erro no sistema na emissão dos carnês que gerou a replicação de informação de dados. A maioria dos imóveis está concentrada no residencial Santa Paula, na região leste. O erro também foi apontado em condomínios residenciais de alguns bairros. A suspensão será feita por protocolo de pedido de revisão e o contribuinte deverá comparecer ao Atende-Bem, no Paço Municipal, até o dia 29 de março, com o requerimento padrão e cópia da licença urbanística, no caso de construção. Lembrando que, então, esse requerimento pode ser solicitado pelo e-mail atendebem@jacareí.sp.gov.br. Vamos para a segunda notícia. Segunda notícia do Vale: Isaías quer criar novo conselho e modificar o Código de Obras em Jacareí. Daqui a pouquinho a gente discute mais sobre essa notícia com o jornalista que também está aqui com a gente, que é o Rodrigo Vieira. Próxima notícia: Agência Senado: direito de amamentação em locais públicos e privados está na pauta da CCJ. O projeto ele criminaliza a violação do direito à amamentação e está na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para amanhã. O texto ele assegura o direito das mães de amamentar em qualquer local público ou privado, sem sofrer qualquer impedimento. A proposta estabelece que, mesmo havendo espaço reservado, a amamentação cabe somente às mães decidir se querem ou não usar o local. A pena a quem proibir pode chegar até 100 dias de multa. Está aí um direito das mulheres que, infelizmente, ainda hoje não é reconhecido em diversos locais públicos e privados. Notícia agora da Câmara Federal: governo aponta aumento da expectativa de vida para justificar a reforma da Previdência. Os governistas elogiam a proposta por combater privilégios, mas a oposição critica mudanças nos benefícios assistenciais. Então, na exposição aí dos motivos da reforma, o governo explica que a necessidade das mudanças tem a ver com a crise fiscal do setor público e com o fato de as pessoas estarem vivendo mais e tendo menos filhos. O secretário de Previdência, Leonardo Rolim, citou mudanças demográficas que o país vai enfrentar, como o aumento do número de idosos em relação à população. Por outro lado, ele alerta a diminuição nos próximos anos do número de pessoas em idade ativa que são potenciais contribuintes. Vamos para a nossa última notícia. Agência Brasil: STF julga quarta-feira ações que questionam lei de responsabilidade fiscal. O Supremo Tribunal Federal deve julgar amanhã 8 ações que chegaram à corte na década passada e que questionam a legalidade de artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000, a estabelecer normas de gestão fiscal às finanças públicas dos governos federal, estaduais e municipais, além de punições para o descumprimento das medidas. Os principais questionamentos foram feitos pelo PCdoB, IPT e associações de membros do Ministério Público. Todos afirmam que a norma não poderia ter estabelecido limite de gastos com o pagamento do funcionalismo dos estados. Conforme o entendimento, os estados têm autonomia financeira garantida pela Constituição. Então são essas as nossas notícias do nosso giro de notícias.
Lembrando que amanhã a gente tem sessão ordinária e por isso a gente recebe aqui no nosso estúdio o jornalista Rodrigo Vieira. Oi, Leilane, bom dia, Aleph. Bom dia. Bem-vindo aqui, né? Bom dia. Exato. Também. Obrigado. Bom, amanhã a gente tem uma sessão cheia, são 6 projetos, tribuna livre, sessão solene. Então vamos começar aí pelo primeiro projeto, que se eu não me engano é referente à Semana da Capoeira, Rodrigo. Isso, é um projeto do ano passado já, da ex-presidente, né, hoje vereadora Lucimar Ponciano. Ela institui aí o dia 26 de março, como esse dia para se fazer a semana, né? É uma semana que vale, ela quer instituir um resgate cultural da capoeira, né? E também é uma questão também da participação das pessoas, da sociedade, enfim, nesse modo de vida afrodescendente, né? Nas manifestações das outras atividades aqui no município. Então ela quer um envolvimento mais da comunidade, da sociedade para participar da capoeira, enfim, instituir esse dia 26 de março como o dia da semana. Essa é a ideia da vereadora, já tinha sido apresentada no ano passado, mas eu acho que ela não quis apresentar, não quis colocar na ordem do dia, não quis, né, não teve esse entendimento e agora está aí. Vamos aguardar a votação para ver como é que fica. A Tribuna Livre, inclusive, é um representante, né, que vem falar vem defender também um assunto relacionado a esse projeto. Isso, exatamente. Se a gente quiser já comentar, vai ser o presidente da Liga Jacareense de Capoeira, né, o senhor Narciso Roberto da Silva, que ele vai abordar justamente esse tema, que é a Semana da Capoeira. Ele vai ter o tempo aí de 15 minutos para fazer uso da tribuna, para falar sobre a importância dessa semana também, já com a relevância e a ligação do tema com o projeto da vereadora. Nós temos também uma discussão única do projeto que cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, né? Isso, esse já é o segundo item da ordem do dia, né? Vale lembrar que esse é um projeto do prefeito, né, Isaías José de Santana, e nesse caso o prefeito na verdade ele tá substituindo o Conselho de Defesa do Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que já existe em Jacareí desde 1985. Só que esse Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ele não está adequado às normas da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, nem ao Conselho Municipal, ao Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então o prefeito está criando esse Conselho Municipal de Meio Ambiente para substituir. Claro que isso vai acontecer depois da promulgação dessa lei, né, da atividade, o início da atividade desse conselho, e vai extinguir esse conselho que até então atuava na cidade, mas, todavia, sem a devida deliberação ou constituição na conformidade com os conselhos estadual e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Então, por isso ele faz essa modificação e ele aponta aqui na formação desse conselho, ele é um conselho formado por 8 membros do Poder Executivo e 8 membros do Poder da sociedade civil. Então, quer dizer, você tem uma representatividade bastante paritária, na verdade, né? Então você coloca os membros do Poder Executivo e a sociedade para deliberar em conjunto sobre essas questões do meio ambiente aqui na cidade, da política ambiental de Jacareí. Vai lembrar que esse conselho ele não é só consultivo, não, ele é deliberativo. Então ele tem poder de deliberar, ou seja, ele tem poder de ação junto às políticas de meio ambiente do município. E como que é feito, Rodrigo? Você está me falando aí que é um número alto, né, de pessoas participantes da população. Como é que é feito para essas pessoas conseguirem chegar a esse conselho? No caso do Poder Executivo, é o prefeito que nomeia. O prefeito que faz a nomeação dos 8 membros. No caso da sociedade civil, são as próprias entidades, né, civis organizadas, por exemplo, o CIESP tem participação, o FIESP tem participação, escolas técnicas que também têm envolvimento com o meio ambiente, escolas de ensino superior que têm envolvimento com o meio ambiente. Então, são instituições que vão deliberar, que vão designar esses membros. Na Câmara Municipal, por exemplo, tem um membro. A Câmara Municipal vai ter que deliberar um membro para participar já do lado do Poder Executivo. Então, é uma maneira da população conseguir participar ativamente das decisões que influenciam aí em todo o andamento da Secretaria do Meio Ambiente, para que a gente consiga, então, construir algo que seja mais sustentável aqui, não só para nossa cidade, mas para o nosso país de maneira geral. Exatamente. Agora, se a gente quiser já mudar o tema e para ir para o terceiro... O próximo, inclusive, é relacionado ao que a gente viu aqui no destaque das nossas manchetes, que foi destacado pelo jornal O Vale, que inclusive fala do Código de Obras. Isso, que é um projeto também do prefeito, foi aprovado no ano passado, teve muita discussão aqui na Câmara, inclusive,
com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Jacareí, né? Tiveram várias reuniões também com membros do Ministério Público, enfim, para elaborar esse essa lei, que é o Código de Obras e Edificações. Agora o prefeito está vendo uma necessidade de alterar essa lei, muito em função daquilo que já tinha sido conversado com a associação já no ano passado, aqui em agosto e setembro, porque essa lei é de setembro do ano passado. Então ele tá revendo duas questões aí, na verdade, são várias questões que ele está revendo na lei, mas duas que eu pontuei, que é no caso da redução do período mínimo para lançamento da área predial no cadastro imobiliário. De hoje está em 10 anos, ele tá reduzindo para 5 anos esse período mínimo de lançamento. E também a necessidade de que a permissão para que o responsável técnico da obra e não o autor do projeto da obra possa emitir a declaração de conclusão da obra. O que os engenheiros da EAJ eles alegavam? Que começava a obra e muitas vezes trocava o responsável. Não era aquele que formulou o projeto, era outra pessoa já. E aí tinha uma dificuldade, né, no trâmite desse termo de conclusão de obra. Então essa alteração vem atender também essa reivindicação da associação e colocar essa alteração no escopo da lei. Isso ajuda... Perdão, Aleph. Isso ajuda a conseguir manter os prazos especificados no início de cada obra, por exemplo? Também ajuda na execução como um todo, né, do projeto. Facilita tanto para o engenheiro, para o responsável da obra, quanto pelo construtor, né, a pessoa que está responsável aí pelo empreendimento. Rodrigo, você tinha comentado que foi um projeto realmente que a gente acompanhou aqui na Câmara que deu bastante discussão, né? A associação, eles tinham bastante demandas dentro do projeto de lei. Agora, esse novo projeto que o prefeito trouxe, ele está atendendo a todas as discussões? Como é que está? Olha, eu acredito que sim, porque, na verdade, toda a discussão da EAJ na época era participar da execução do projeto. Eles chegaram com uma proposta, né, paralela ao projeto do prefeito, e querendo essa permeabilidade, quer dizer, essa discussão, essa interlocução entre o que estava sendo apresentado pelo prefeito e as reivindicações da associação. Isso foi atendido. E eu acredito que essa modificação agora, grande parte desse pedido, dessa votação que vai acontecer amanhã, é em função daquilo que foi discutido no ano passado. Então é uma reivindicação que, mais uma vez, está sendo colocada aí, à tona, está sendo levantada em função dessa discussão que aconteceu em 2018. Perfeito, a gente tem mais alguns projetos, mas daqui a pouco a gente volta a conversar com o Rodrigo. Tá. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a Comissão de Segurança e Direitos, uma das 9 comissões da Câmara Municipal que atuam neste mandato de 2019 e 2020 e que tem como objetivo avaliar os projetos de leis que envolvam os direitos da população. O biênio 2019-2020 da Câmara Municipal de Jacareí terá 9 comissões permanentes, dentre elas a Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania, formada pelos membros titulares, doutora Márcia do PV, pela vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, e pelo vereador Arildo Batista, do PT. De acordo com a presidente da comissão, doutora Márcia Santos, esta equipe tem como missão avaliar todos os projetos de lei que, de alguma forma, envolvam a segurança e os direitos da população. As condições do morar, de habitação, saúde, tudo isso é um direito humano, é um direito constitucional. E cabe aí a Comissão de Cidadania e de Direitos Humanos ver todo o apoio, todo o suporte que o jacarense tem nessa cidade. E apontar, orientar e correr atrás também do que é necessário para que a gente possa ter uma vida digna nessa cidade. Para ter mais informações sobre as comissões e os respectivos horários de suas reuniões, basta acessar o site jacareí.sp.leg.br ou ir até a Câmara Municipal, que fica na Praça dos Três Poderes, no centro da cidade. Por fim, doutora Márcia também explicou que pretende dar continuidade às ações já desenvolvidas pela comissão nos anos anteriores. O ano passado eu era membro também da Comissão de Cidadania, nós já fazíamos ações pontuais em loco, Educar Mais, UBS, ouvindo o cidadão, né, das suas necessidades e demandando, notificando as secretarias correspondentes as ações para esse usuário, para essa comunidade no modo geral. Hora de ver como é que fica o tempo nos próximos dias com a previsão do CPTEC-INPE. Bom, então essa terça-feira já começou um pouco chuvosa, chuva forte agora pela manhã e vai seguir nesse ritmo de tempo fechado durante o dia todo. A umidade relativa do ar fica em 83%,
com 88% de possibilidade de chuva. A mínima é de 22 graus e a máxima chega aos 27. Amanhã, o tempo abafado e chuvoso continua. Haverá nebulosidade, o que vai deixar o céu encoberto, e a umidade do ar fica em 77%, com 78% de chance de chuva. Os termômetros devem variar entre 20 graus de mínima e 28 graus de máxima. Bom, a gente segue aqui conversando sobre os outros projetos que estarão na ordem do dia de amanhã. O próximo projeto, Rodrigo, se trata relacionado ao consumo de bebidas alcoólicas. Isso, é um projeto do presidente Abner de Madureira, né? É um projeto que ele quer reforçar a importância de políticas públicas voltadas à conscientização do consumo de bebidas alcoólicas e também para quem já é dependente, né, do álcool, no caso aí do alcoolismo, né? Políticas voltadas à prevenção e cuidados com o alcoolismo. Então são duas frentes aí de atividade, uma para quem a prevenção, né, trabalha com prevenção, consumo consciente, e outra para os cuidados com a prevenção ao alcoolismo. Que nem a gente estava comentando aqui agora, né, fora do ar, um projeto aí propício, né, para agora época de festas. Justo nessa semana. Vale lembrar que para essa votação é uma votação em turno único, a maioria é simples, 7 votos. Acredito que não vai haver impedimento do plenário, até porque trata-se de uma medida de preventiva e de saúde pública, né? A gente fala aqui, relaciona a bebida alcoólica com festividades, né? O carnaval, por exemplo, agora que está chegando, mas vale lembrar também que tem uma questão de saúde pública importante envolvida, que é o trabalho de atuação nessa política pública que é um gasto, né, para os governos, né, tanto federal, estadual, municipal, enfim, é um trabalho importante. Então o vereador está atuando nessa frente justamente para prevenir, né, não para remediar, que no caso essas ações sempre levam a internações, enfim, medicamentos de médio e alto custo, enfim, ele quer trabalhar com a prevenção, que é, na verdade, o que mais faz efeito, né, em políticas públicas. Além de todo esse gasto, né, com a saúde pública que você está comentando, tem também as questões de trânsito, né? Existem inúmeras campanhas relacionadas à prevenção de álcool, para não consumir o álcool antes de dirigir, mas ainda é uma coisa que acontece, né? Talvez por falta de incentivo, como políticas públicas que incentivem a prevenção, talvez por falta de conscientização. Enfim, fica uma questão aí para que a gente consiga entender, mas o projeto vem justamente nesse sentido de poder minimizar os impactos, tanto no trânsito quanto no gasto público, para que assim a gente consiga investir em outras frentes para que a cidade caminhe. Exatamente, tem essa questão que você acabou de comentar também, que é a questão de acidente, né? A questão que também está relacionada com saúde pública, né? Porque você queira ou não, você causa também um índice, exatamente, um dano, e um índice que vai levar a uma internação, enfim, a uma outra elevação de custo também relacionada à saúde pública. Exatamente. E a gente sabe que a saúde é um dos temas mais discutidos e mais solicitados pela população, né? Exatamente, eu acho que tem essa relevância também, esse peso desse pedido também das pessoas, enfim, na consciência do problema, né? Porque a gente não cria consciência, a gente só cria consciência na atividade. Quando você está na atividade é que você percebe a relevância ou não das coisas. Só quem passa por um problema como esse sabe da importância de um assunto, né? A gente fala às vezes na brincadeira, mas que na verdade tem um fundo, uma relevância extremamente importante. E a gente está tratando aqui um assunto que vai ser discutido amanhã e que muito provavelmente os vereadores vão levar isso em consideração na hora da manifestação do voto. E tem aquela coisa, né, de só acontece com o outro, não acontece comigo. Então essa questão que você falou, de fato, a gente só sente quando está vivendo a situação. Tem mais um projeto, exatamente, né, Aleph? Tem um projeto da Sônia Patas da Amizade, né? Isso, é um projeto vai declaração de utilidade pública, né, essa Associação de Proteção Animal Bicho Feliz. É uma instituição que trabalha aqui em Jacareí desde 2004, desculpe. A sede dela é no Vila Branca, é uma entidade sem fins lucrativos, e a importância dessa declaração de utilidade pública é que ela pode manter vínculos financeiros com os poderes, né? Os poderes públicos, a prefeitura, órgãos e programas do governo do estado de São Paulo. Sem esse título, isso não é possível. A partir da concessão, da outorga desse título, aí sim é possível a entidade, ela receber dinheiro público, né? Utilizar verba pública para poder
promover suas ações. Por enquanto é só uma ONG que lida com recursos próprios. A partir dessa lei promulgada, né, aprovada, aí sim consegue receber esses recursos. Por isso a importância dessa concessão desse tipo de título. Dia 8 está chegando, né, o Dia da Mulher, um dia especial. Vou defender a bandeira aqui. Exatamente, muito especial. E especial. a gente tem uma votação relacionada ao título de Mulher do Ano. Isso, a Mulher Cidadã é um projeto aí da ex-vereadora Rose Gaspar, de 2004, já é um projeto já bem consolidado aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Cada vereador faz uma indicação, né, de uma mulher, a gente vai saber amanhã quais são as mulheres indicadas para concessão dessa outorga, desse diploma Mulher Cidadã. Vamos aguardar essa indicação amanhã na sessão ordinária, na quarta sessão ordinária de 2019. E na Semana da Mulher a gente tem uma sessão solene também, né? Em homenagem a essa escolhida. Temos a sessão solene também. Essas mulheres vão ser indicadas na quarta-feira. E aí tem a sessão solene para elas vão receber essa homenagem. A gente colocou aí, mas essa sessão solene que vai acontecer amanhã aqui na Câmara Municipal, não a da sessão do Dia da Mulher ainda. Isso, exatamente. Essa sessão ela acontece antes da ordem do dia, né? É o selo Ecomotor. Esse é um projeto de lei, isso não é um decreto não, ele é um projeto de lei do ex-vereador Hernani Barreto. Ele junto com o prefeito, né, da época, o Hamilton Mota, ele colocou uma premiação para as concessionárias de veículos aqui de Jacareí que tivessem projetos ou programas associados à compensação ambiental. Então, esse ano, quem vai receber o título vai ser o Auto Shopping Jacareí, vai ser a empresa homenageada por ter feito programas e projetos relacionados à compensação ambiental. Rodrigo, além do projeto que a gente conversou sobre o alcoolismo, que você falou que vai ser um projeto tranquilo de passar, tem algum outro projeto que tem chance de algum vereador se opor? Ou todos os projetos podem ser aprovados nessa sessão? Eu acredito que não, porque na sessão passada sim a gente teve uma discussão relacionada às contas, né? Sim. E por ser aqui, como eu digo, aqui tudo é política, né? Aqui na Câmara tudo é política, ainda bem. Existia um outro lado, um contraditório, uma manifestação do contraditório. Nesse caso, eu acho que a manifestação de contraditório aqui vai estar muito diluída nesse ponto, então eu não acredito que vá haver manifestações contrárias aos projetos que estão apresentados aqui na ordem do dia, não. Até porque o projeto do prefeito que cria o meio ambiente é um projeto que vem compensar uma falta que é ocasionada pelo Conselho de Defesa do Meio Ambiente, que é o que está atuante hoje aqui no município. Então são pautas, são medidas que vão equalizar uma demanda que já é recorrente no município. Então eu acredito que vamos ter aí votações unânimes amanhã. Né? Bom, e termina nesta semana o prazo de inscrições para o projeto de iniciação musical Tocando o Futuro, voltado para crianças com idade entre 9 e 14 anos. Confira agora mais detalhes no nosso Boletim de Jacareí. Estão abertas inscrições para aulas gratuitas de iniciação musical do projeto Tocando o Futuro, coordenado pela Gerência de Projetos de Ações e Prevenção da Secretaria de Defesa do Cidadão. As vagas são para crianças com idade entre 9 e 14 anos, e os documentos exigidos são RG, comprovante de escolaridade, comprovante de endereço e uma foto 3x4, e também é necessário a apresentação do RG do responsável pela criança. As inscrições devem ser realizadas até o dia 1º de março, na sede do projeto, Rua Walt Disney, número 59, no Conjunto São Benedito, de segunda a sábado, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 3951-4566. Uma das funções da TV Câmara Jacareí é mostrar o trabalho desenvolvido pelos vereadores. E aqui no Bom Dia você acompanha algumas dessas atividades realizadas pelos nossos parlamentares no momento legislativo. A gente vai acompanhar o primeiro vereador, então, Luiz Flávio, do PT, pede serviços de infraestrutura viárias nas ruas Princesa Diana e Otávio Martins, que fica lá nos bairros Parque dos Príncipes e Jardim Altos de Santana. O próximo vereador é a vereadora Lucimar Ponciano, do PSDB, que pede informações sobre investimentos em segurança e reconhecimento de festas como patrimônios imateriais. Inclusive,
A gente falou agora há pouquinho sobre a Semana da Capoeira, tem uma relação aí. Próximo vereador, Paulinho do Spot, do PSD, pede ao 41º Batalhão da PM mais rondas nos bairros Vila Branca e Jardim Luiza, ambos da região leste aqui da nossa cidade. Lembrando que você pode acompanhar o trabalho dos vereadores também no nosso site, jacareí.sp.leg.br. Rodrigo, mais algum destaque, alguma informação sobre a sessão amanhã? Não, é isso aí. Vamos aguardar a votação e desde já bom dia a todos. Amanhã a gente acompanha. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que amanhã nós teremos a sessão ordinária que vai acontecer às 9 da manhã. A gente vai para um breve intervalo e volta já. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. A urgência urgentíssima é a forma mais rápida de um projeto ser analisado. Em uma mesma sessão do plenário, os deputados podem aprovar a urgência e votar o projeto. Para isso, é preciso o voto favorável da maioria absoluta da Câmara. A proposta é puxada das comissões para o plenário e ali mesmo são indicados os relatores das comissões, que podem propor uma nova versão do texto. Os deputados decidem então se analisam a proposta original, o substitutivo ou até uma versão de autoria de qualquer deputado que consiga apoio do plenário. Uma vez que a proposta tem urgência urgentíssima aprovada, ela fica no plenário aguardando votação. A menos que seja rejeitada ou arquivada, ela só sai de lá para o Senado ou para a sanção presidencial. Já está disponível para download o livro Câmara Municipal de Jacareí, 70 anos de poder legislativo municipal. O registro das legislaturas e todos os fatos históricos da Câmara Municipal, textos, imagens e as curiosidades do Poder Legislativo de Jacareí, agora acessíveis em um único volume. Baixe o livro comemorativo dos 70 anos da Câmara Municipal no site jacareí.sp.leg.br. Eu fiz 6 meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos pra vida toda. E voltei pro Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Tô planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora tá bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Você sabia que um pneu velho esquecido no quintal pode servir como criatório para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunya e a zika? Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva. Eu acho extremamente importante porque eu acredito que o jovem tendo o direito de votar, ele vai poder ter maturidade, adquirir maturidade e aprender o seu papel como indivíduo da sociedade. Eu acredito que significa ter o poder de escolha, ter as pessoas poderem escolher o que elas querem de melhor para o país, e eu acredito que isso pode fazer que tenha um governo que possa atender melhor a população.
Sabia que foi com a Constituição de 88 que os jovens a partir de 16 anos conquistaram o voto facultativo? Eu acho extremamente importante, eu acho muito bacana, muito legal, porque é uma conquista do jovem para a sociedade, para ele ser visto como um indivíduo sério e tudo mais. Viu? Assim como a Maria Moura, você também faz parte da Constituição Cidadã. 30 anos de Constituição. A sua história também está aqui. Sabia que mais de 80% das propostas analisadas pela Câmara não precisam passar pelo plenário? É o que chamamos de tramitação conclusiva. Quando uma proposta tramita conclusivamente, ela segue direto para o Senado se todas as comissões chegarem a uma mesma conclusão sobre ela, seja para aprovar ou para alterar. A proposta perde o caráter conclusivo quando há uma decisão divergente entre as comissões, ou, se for aprovado em plenário, um recurso assinado por 51 deputados, pedindo que ela seja votada pelo plenário também. Mas a tramitação conclusiva não vale para todo tipo de projeto, não. Precisam necessariamente passar pelo plenário os projetos de lei complementar, de códigos, como o Código Penal, por exemplo, de iniciativa popular, de autoria de uma comissão, de autoria do Senado e os que tramitam em regime de urgência. O Poder Legislativo de Jacareí também no Instagram. Quando os líderes partidários avaliam que uma proposta precisa ser votada rapidamente, eles podem apresentar um requerimento de urgência. Se a maioria dos deputados presentes concordar com a urgência, a proposta será puxada das comissões para ser analisada na próxima sessão do plenário. Ali mesmo são indicados os relatores das comissões temáticas, que podem propor uma nova versão do texto. Nesse caso, os deputados decidem se analisam a proposta original, o substitutivo ou até uma versão de autoria de qualquer deputado que consiga apoio do plenário. Enquanto a proposta não é analisada no plenário, ela continua tramitando em todas as comissões ao mesmo tempo e com um prazo bem reduzido de apenas 5 sessões de votação do plenário. Algumas propostas tramitam em urgência de qualquer maneira, como as que tratam de temas que envolvam a defesa da democracia e das liberdades fundamentais, as que vêm em socorro de alguma calamidade pública e as que tratam de declaração de guerra, de estado de defesa, de sítio ou intervenção federal. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí e neste segundo bloco quem está conosco é o vereador Arildo Batista do PT. Bom dia a todos, bom dia às pessoas que nos acompanham pela TV, pela internet. Satisfação estar aqui batendo um papo com vocês. Bom, para a gente começar a nossa conversa, vamos voltar um pouquinho num assunto que foi bem discutido, um assunto polêmico, que é relacionado às contas dos ex-prefeitos Hamilton Mota e também do Marco Aurélio, dos anos de 2006, 2011 e 2012. O senhor é da base do governo na época, né, do partido do PT. Como é que o senhor tem visto essa discussão que tem sido trazida aqui para a Câmara Municipal? Primeiramente, foi uma surpresa para nós, até porque são fatos que já estavam concluídos e, de certa forma, foram contas rejeitadas, tanto por mim, enquanto fui presidente da Câmara, e também pelo Diobel, que à época era o presidente da Câmara, lembra bem que era do PSDB, era oposição. E ele, assim como eu, nós cumprimos aquilo que o regimento, que a regra dizia, que as contas que não fossem apreciadas num prazo de 60 dias deveriam, por decreto monocrático, no caso do presidente, ser rejeitada acompanhando o parecer, no caso do Tribunal de Contas. Nos estranhou que nós notamos que isso era uma brecha na lei, então fizemos uma alteração, inclusive, nessa legislatura, da qual eu fui favorável para que a gente impedisse esse tipo de manobra. Porém, a gente tem que lembrar que a regra do jogo à época era uma, e você não dá para retroagir uma lei que foi aprovada agora em 2017. Então, assim, o que nós percebemos que foi uma manobra de um grupo da Câmara
juntamente com o governo do município, na busca de uma saída para uma questão que, na nossa opinião, já estava sacramentada. Tem, logicamente, aí várias opiniões, e eu tenho a minha, e vejo por direito, como representante legítimo nessa casa, de dizer que nos passou de uma manobra para trazer aí à tona o nome principalmente do Marco Aurélio, né, que a gente tem ouvido muito na cidade, as pessoas conversando com a gente e sempre dizendo quando é que o Marco Aurélio voltaria para ser o prefeito da cidade. O pessoal tem muita saudade do Marco, o Marco deixou, fazendo até um trocadilho, uma marca, né? O Marco deixou uma marca muito positiva, que foi, de fato, o início de um desenvolvimento na cidade, que o Hamilton deu prosseguimento, e as pessoas agora percebem uma diferença muito grande, né, no que está acontecendo na cidade. E isso é normal hoje, a sociedade é uma sociedade muito antenada, é uma sociedade que acompanha tudo. Então, com isso, obviamente, esse sentimento de saudosismo bateu, as pessoas falando muito do nome do Marco Aurélio, obviamente se tornou uma ameaça para o atual governo, porque disputar com o Marco Aurélio, eu acho que assim, para qualquer um, sabe que as chances do Marco são muito grandes. E nesse sentido, eu acho que foi uma manobra, sim, ninguém vai me convencer do contrário, até porque eu acho que nós temos tantos problemas na cidade, nós temos tantas demandas, tantas necessidades, projetos que precisam ser, inclusive, remodelados, atualizados, e o governo, juntamente com a Câmara, se presta, né, a fazer uma manobra, a perder tempo construindo um processo para poder, como eu disse, parece-me que assim, determinar, sacramentar, né, o impedimento desses prefeitos numa disputa próxima, que seria agora 2020. Claro que isso ainda tem muita coisa ainda para ser discutida, não é tão simples assim. Acho que há entendimentos jurídicos que vão ser questionados. Mas uma pena, porque acho que nossa cidade carece de tanta coisa, carece de tantas ações do governo e a gente fica perdendo tempo em assuntos políticos que ainda vão acontecer daqui a 1 ano e meio. Mas, enfim, é do jogo, nós entendemos, hoje existe uma maioria absoluta do governo aqui nessa casa que acabam conduzindo essa prática que para nós não é muito saudável. Mas, enfim, é do jogo. Nós perdemos e vamos continuar jogando, né? Lá na frente a gente vê o resultado. Pegando um pouco um gancho nessa questão da discussão dos projetos, a gente estava até conversando sobre um projeto de lei que foi aprovado no ano passado, que é a apreensão de animais de grande porte, né, retirada das vias públicas. O senhor estava comentando que não está tendo uma fiscalização, né? Como é que está esse projeto? Na verdade, acho que foi 2014 o projeto. E ele foi, na verdade, regulamentado ano passado, né? Você está correto. E nessa regulamentação foi feita por esse governo e naquele momento nós ficamos muito felizes com a possibilidade de colocar em prática uma ação do governo que é latente em todas as regiões, principalmente as regiões pouco afastadas do centro da cidade, onde a gente é comum nós encontrarmos aí com boiadas, né, 4, 5 cavalos pastando muito tranquilamente pelas ruas. E o que nos preocupa é que assim, nós temos um projeto aprovado, regulamentado, mas que efetivamente não funciona, por falta de ação do governo. Então nós ficamos aqui só fazendo a cobrança mesmo, porque é o que nos compete. Por que ainda não se está colocando em prática esse trabalho, que é recolher esses animais? Porque o recolhimento dos animais ele passa por 2 processos. Primeiro, pela proteção do ser humano, que a gente sabe de casos aqui em que pessoas, né, motociclistas e motoristas que já atropelaram esses animais e alguns vieram até a óbito. E tem a questão secundária, mas não menos importante, que é também ali o sofrimento do animal, porque depois que o animal é atropelado, você não acha o dono, que aqui ainda nós não temos um controle efetivo desses animais, e aí fica aquela história, quem é o culpado? Ninguém é culpado. Então quando a gente vem aqui enquanto legislador e dá uma solução, e essa solução não entra em prática, a gente fica um pouco decepcionado, porque a gente está aqui trabalhando, produzindo algo para o governo poder colocar em prática e fica só na conversa. Por isso que eu digo, acho que tem tanta coisa importante e aí as pessoas ficam se preocupando em puxar projetos lá de trás para remoer um assunto que, como eu disse, já está sacramentado. A gente tem inclusive algumas fotos, né, do... Essa aí coincidentemente é na minha rua, a rua onde eu moro, quase em frente, eu estava saindo para meu trabalho. Foi tirado, inclusive, do dentro do carro oficial, os cavalos passeando tranquilo. E são cavalos bonitos, cavalos saudáveis. Eu tenho certeza que se você recolher 1 ou 2 cavalos desse, o dono vai se preocupar em ir lá
e vai pagar uma multa salgada, né? Ali já é perto do Jardim Paraíso, na rotatória, numa rodovia estadual. Olha o perigo, são bois, vacas, é um gado que está ali, ou seja, e não era um, tem acho que outras fotos se aparecer, vocês vão ver que deve ter pelo menos 20. E nós não temos ações, quer dizer, depois que acontece um acidente, estraga o carro, o animal fica lá agonizando, assim, é muito complicado. Então, a nossa parte a gente faz, e agora a nossa segunda parte é cobrar o governo para que efetivamente esse projeto funcione, que é isso que a população espera. O senhor acha que, assim, a gente encontra uma dificuldade de todos os parlamentares que vêm aqui, que criam leis, que é a função de vocês, inclusive, na hora da fiscalização? O senhor acha que ainda aqui no nosso município fica muito no papel e na prática as coisas não acontecem? Eu tenho uma lógica, quando eu entrei assim como esses que entraram agora, a gente vem aqui com muita energia, muita vontade, achando que nós vamos solucionar os problemas da sociedade, basicamente aqui elaborando vários projetos. E no começo é normal isso. E eu também fiz isso no começo. Fiz 2, 3 leis. Daí eu percebi que o nosso trabalho ele tinha que ser um pouco diferente, porque senão você cria um pacote de leis, né, que são muito bonitos quando você aprova, você divulga, mas como elas não funcionam, isso vai acabando caindo no esquecimento. Então, eu acho que a gente tem um papel aqui muito importante também de passar para a sociedade, é dizer o seguinte, não adianta a gente vir aqui fazer muitas leis para depois chegar no final do mandato e dizer o seguinte, olha, eu fui super produtivo. Aprovei 20 leis. Mas leis que muitas vezes não pegam, são leis difíceis, inclusive, de você aplicar. Né? Aí também a gente tem que fazer uma defesa do governo, porque existem leis que comprometem tanto a estrutura que eu acho que às vezes a gente tem que tirar um pouquinho o pé do acelerador. Né? Eu sei que existe aí uma contradição, e a imprensa aí, às vezes eu coloco ela como um pouco de culpada. Sempre eles fazem um balanço e dizem o seguinte, da produtividade das câmaras municipais. Olha, essa Câmara aqui não produziu muitos projetos. Então o vereador, ele quer dar uma resposta para isso, ele começa a fazer o que eles chamam de perfumarias. São aqueles projetos sem muito significado, são homenagens, são projetos que criam dias comemorativos, que de fato não impactam muito na vida do cidadão. Eu não entro mais nessa celeuma, porque eu acho assim, vir aqui e depois sair e dizer, olha, fiz 30 projetos e falava quantos efetivamente funcionam, e não tiver um, para mim não valeu nada. Então eu prefiro fazer um projeto, mas que esse projeto de fato atinja a população. E é nisso que eu estou brigando. Eu tenho aí uns 3 projetos. Esse é um, o segundo é da questão da denominação de ruas, né? Denominação de placas, que também a gente vê que está meio devagar, porque a gente anda por alguns bairros, tem placas que são ilegíveis. Isso dá um trabalho muito grande, principalmente para o pessoal hoje que trabalha com o sistema de entregas. E hoje todo mundo compra as coisas por internet. Exatamente. Tudo é online, né? Tudo você compra, as pessoas vão entregar. E o camarada chega no bairro, a placa está lá, mas não tem nada escrito na placa. Então, esse para mim é um projeto de custo baixo, que afeta diretamente a população, mas que está andando aí a passos de tartaruga. Né? Inclusive, a gente determinou que nessas novas placas se incluísse o nome do bairro. É muito comum aqui em Jacareí, bairros praticamente inclusive nomes muito parecidos e bairros que são divididos por uma única rua. Sim. E você não sabe onde começa um, começa outro. Então, eu acho isso muito importante e eu não vejo os governos colocarem isso em prática. Então, a minha luta vai ser em cima disso para que esses projetos efetivamente venham a acontecer. O grande desafio, né? Você conseguir elaborar uma lei de uma forma que ela seja efetiva para a sociedade, que eu acho que é o grande ponto que o parlamentar tem que se preocupar hoje em dia. Não tenha dúvida, até porque a gente não é desmerecer as câmaras municipais, eu acho que elas têm uma importância muito grande, porque elas estão diretamente, né, em contato com a sociedade, porém, a nossa capacidade de projetos que vão, vamos dizer, atingir, mudar a vida das pessoas, ele é limitado. Então, muitas vezes as pessoas vêm aqui, faz isso, eu falo assim, isso não está no âmbito municipal, é estadual, é federal. Mas aquilo que está na nossa competência, eu acho que a gente tem que fazer, e fazer muito bem feito, porque é isso que a gente tem que ter, efetividade. Bom, a gente vai falar agora, conhecer mais uma comissão, dessa vez a da Educação, Cultura e Esporte, que é presidida pelo vereador Paulinho dos Condutores. Segundo a Lei Orgânica Municipal, é de competência das comissões permanentes fiscalizar os atos do Poder Executivo, observando a administração pública indireta. Neste biênio, 2019-2020, são 9 comissões atuantes na Câmara, entre elas a de Educação, Cultura e Esporte. Composta pelos vereadores Aderbal Sodré,
Paulinho do Esporte, e o presidente, Paulinho dos Condutores, que acredita que o trabalho precisa ser constante junto às secretarias. Esse é o papel da gente estar junto, né? Eu acho que é importante também a secretaria aceitar as nossas sugestões, né? Aceitar as nossas propostas. Eu acho que quando caem desse tipo, eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente critica, mas não dá solução, né? É importante a secretaria, a prefeitura também acatar as soluções, né, que a gente dá para que a gente possa caminhar e fazer uma Jacareí melhor para todos. É de responsabilidade da Comissão de Educação, Cultura e Esportes dizer sua opinião no que se diz respeito à importância de assuntos como ensino, arte, patrimônio histórico, recreação e esportes. Isso tudo com o objetivo de oferecer mais qualidade na educação, mais oportunidades no esporte e mais acesso à cultura. O presidente da comissão já assumiu o cargo com pautas voltadas de início para o esporte, a fim de incentivar a prática e valorizar os atletas da cidade. O esporte está melhorando muito na nossa cidade, mas para isso a gente tem que estar sempre em cima e cobrando para que ande mais rapidamente. Vereador, queria saber de você, você participa, né, de uma das comissões de finanças. Qual a importância, né, dessas comissões, tanto para o trabalho de vocês aqui na Casa Legislativa, quanto para os munícipes, né? Porque vocês podem pegar as solicitações e discutir nas comissões, né? Sim, muitos dos projetos, eles têm impacto financeiro para o governo. Então, você precisa questionar, né, a legalidade disso e verificar, de fato, o que isso pode trazer de benefício ou prejuízo. São casos dos projetos que muitas vezes vêm do governo, que são alguns tipos de isenções, que acabam, vamos dizer assim, em tese, tirando algum recurso dos cofres públicos. Então, você não pode permitir que isso afete, né, o desenvolvimento do orçamento da cidade. Então, a comissão que trata do finanças, ela tem um papel muito importante, né? É uma filtragem e nesse quesito a gente precisa analisar com muito critério, porque a depender de muitos vereadores, você quer dar isenção para todo mundo, que pode parecer muito simpático para a população que é beneficiada, aquele segmento, mas de forma geral, quando você mexe no orçamento da cidade, você compromete talvez muitos serviços, muitas ações do governo que acabam prejudicando a cidade como um todo. Então a gente precisa ter um olhar criterioso para que a gente não comece a facilitar a vida de alguns segmentos em detrimento da maioria da população. A gente conversou antes da gente acompanhar essa matéria sobre alguns projetos de lei que o senhor tem colocado ali para votação e um deles também é relacionado à lei da pichação. Perfeito, eu falei que eram três, né? Exatamente. Esse projeto ele teve uma repercussão positiva muito grande, nós conversamos muito com os comerciantes, principalmente porque a gente sabe que o comércio é uma espécie de um olhar da cidade, né? Onde você tem uma visão do que é a nossa cidade. Quando você vê o comércio todo pichado, o comércio todo, vamos dizer, feio, né, acaba prejudicando, as pessoas acabam saindo daqui e vão comprar em outros locais. E aí para de gerar economia dentro do local, próprio município. Emprego e tudo mais. Então, uma das grandes reclamações era que eles pintavam, arrumavam as fachadas, chegava no outro dia, chegava lá, estava tudo pichado. Então nós fizemos a lei da pichação, que ela tem assim, algumas características que possibilitam ao governo imprimir talvez um rigor maior. Que é, por exemplo, a observação daquele que é pego pichando, antigamente era um crime comum. Ele iria até a delegacia, fazia um boletim de ocorrência, era liberado e ficava por isso mesmo. Hoje, quem for flagrado, né, cometendo esse crime, além da responsabilização criminal dele, ele tem que fazer um ressarcimento, no caso, para o proprietário. Então, ele vai pagar o custo, né, ele pode pagar em forma de recurso financeiro ou pode pagar em forma dele ir lá e refazer o trabalho. Se for menor de idade, a responsabilidade dos pais. Agora precisa da ação do governo, que é criar uma estrutura, usar, por exemplo, a corporação da Guarda Municipal, uma ou duas rondas, que fique principalmente pelo centro da cidade, onde acontece a maior parte desses delitos, para poder fazer a abordagem. E aí também a nossa esperança, né, também de uma promessa do governo, que parece que não vai sair tão cedo, que é o monitoramento, que seria o COI, que é o Centro de Operações Integradas, que através desse monitoramento você pudesse dar o flagrante, né, ou pelo menos fazer o registro da ação desses miliantes. Mas não anda nenhuma e a outra também está estagnada. Você, infelizmente, hoje não vê mais a Guarda Municipal rondando pelo centro da cidade. Então, de novo, o Legislativo faz a sua parte, cria as condições para que o Executivo
possa melhorar a vida das pessoas, mas não acontece na prática. Então, essa é a nossa cobrança, nós vamos continuar insistindo. Eu tenho certeza que isso é ótimo para a cidade. Acho que uma cidade bem, como se diz, né, bonita, somente na sua área comercial, na sua área central, só tem a atrair mais clientes e gerar economia para o município. Então, é uma forma de retorno também. A gente caminha pela cidade, a gente encontra às vezes alguns painéis ali na Avenida Chiquinha Schuring, e tem também, indo lá em direção ao Educa Mais, algumas paredes que são verdadeiras obras de artes, né? Que são pintadas muitas vezes por pessoas que já passaram por esse universo da pichação. Isso. Agora talvez, são grafiteiros, exatamente, né? Talvez incentivar um pouco mais essa questão dos grafiteiros na cidade também poderia ser uma forma do poder público conseguir aí minimizar os impactos da pichação? Não tenha dúvida. O governo, ele não pode trabalhar voltado a um único segmento e, assim, vamos dizer, numa ação específica. Só punir, né, também. Exatamente. Esse não é o objetivo. Quando eu falei dos animais, não é prender os animais para punir o dono. É porque é preciso colocar respeito. E, às vezes, você mexendo no bolso, como a gente diz, que o brasileiro sente muito quando você mexe no bolso, é uma forma, inclusive, de você divulgar, né, que existe uma lei efetiva que, se você não abrir o olho, ela vai te pegar. Eu brinco até muito lá no nosso bairro, eu falava assim pro pessoal, vai lá, prende 2 bois aqui, ou 2 cavalos, que a notícia vai se espalhar rapidamente. Toma cuidado que a prefeitura está recolhendo. O famoso boca a boca, né, vereador? Boca a boca, exatamente. Né? Além da campanha que o governo deve fazer, também o boca a boca ele funciona muito bem. Essa situação que você coloca é perfeita. Hoje os artistas, eles precisam expressar, e eles precisam de espaço para isso. Então, precisa haver aí, eu não sei exatamente qual secretaria, se é da assistência social, se é da cultura, precisa promover esse debate e descobrir como abrir esse espaço para esses artistas da cidade. E esses artistas ajudam, inclusive, a combater aqueles que, ainda não são artistas, são, vamos dizer assim, os pichadores dizem que são pessoas reprimidas, que precisam, de uma forma ou outra, mostrar aí a sua revolta, mas que, na minha opinião, eles poderiam ter esse espaço para mostrar o talento que eles têm. Agora, a gente sabe que tem os pichadores que tem aquela questão da marca deles, da disputa. Isso, os grupos, né? Os grupos, que cada um tem a sua lá, inclusive a sua logomarca lá, não sei se é bem essa palavra. Enfim, eles precisam ser combatidos, porque é um prejuízo muito grande que eles trazem para a cidade. Como você falou muito bem, Lira, não é o nosso objetivo, mas precisa integrar as secretarias afins para que elas possam propiciar um projeto, um processo para a cidade, para que isso possa diminuir. Porque a gente sabe que acabar não vai, mas a gente consegue inibir, consegue diminuir bem, ao ponto da gente conseguir conviver com esse problema. Bom, hora da gente acompanhar as vagas de emprego oferecidas pelo Posto de Atendimento ao Trabalhador nessa terça-feira, o PAT. Bom, então, auxiliar de pedreiro, 3 vagas, borracheiro, 1 vaga, carpinteiro, 4 vagas e manicure, 3 vagas. Lembrando que o Posto de Atendimento ao Trabalhador fica na Rua Barão de Jacareí, número 839, no centro da cidade, e o atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 4h30 da tarde. Bom, em setembro do último ano, o Supremo Tribunal Federal vetou, por 9 votos a 2, o ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. E mesmo essa prática não sendo oficialmente reconhecida, há cerca de 7.500 famílias adeptas ao homeschool no Brasil. Entenda agora um pouco mais sobre esse assunto. Tudo começou porque a Sara, filha mais velha da Ana Beatriz, tinha dificuldade de concentração em sala de aula. Após 2 anos de pesquisa, a Ana e o marido optaram pela educação domiciliar, o chamado homeschooling, para a Sara e os outros 2 filhos do casal, o Tito, de 4 anos, e o Theo, de 1 ano e 7 meses. Por meio de uma planilha, as atividades e horários são organizados para cada filho. De acordo com a mãe, os conteúdos passados às crianças são baseados nas diretrizes do Ministério da Educação. A gente tem os livros que tem material didático com conteúdo e a gente ensina outras coisas por fora também, de interesse dela e de interesse nosso também. E aí a gente acaba diversificando também a forma de ensinar. Muitos pais seguem este mesmo modelo de educação. Segundo a Associação Nacional de Educação Domiciliar, cerca de 7.500 famílias educam os filhos em casa, aqui no país, seja pela dificuldade na adaptação com a escola ou porque a família acredita que os resultados são mais eficazes com o homeschool,
mas o assunto é polêmico. Por enquanto, não que a gente não tenha uma estrutura, mas a gente não tem um debate sobre isso. Então, nós não temos nada que nos indique se é bom ou não e se isso traz algum tipo de consequência positiva ou negativa. Precisamos ter indicadores. Então, para ter indicadores, precisamos do debate. A Constituição Federal Brasileira afirma que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família. Eu acho que é importante ter uma fiscalização, né? Porque o nosso país é muito grande, talvez muitas pessoas queiram até utilizar dessa liberdade de não levar os filhos para a escola para não fazer nada com a criança, deixar sem estudar ou colocar para trabalhar, que seria muito pior. Então eu acho sim, legal, eu acho que está caminhando e eu acho que precisa ter uma fiscalização, até pra gente também vai ser bom, porque a gente vai ter mais reconhecimento. Outro ponto que precisa ser analisado, de acordo com os críticos, é com relação à socialização dos alunos, para que eles não sejam prejudicados no futuro. Primeiro a gente precisa tirar da nossa mente que a escola seria o principal lugar de socialização, né? E eu acho que isso tanto para famílias que têm seus filhos na escola, quanto para famílias homeschoolers, porque assim, eu já vivenciei casos de má educação e de falta de socialização em muitos lugares, em shopping, em restaurante, em muitos lugares. Em crianças que vão para a escola e crianças que não vão para a escola. Então eu acho que a gente precisa ter na nossa mente que assim, a gente precisa estar atento, né, ao que está acontecendo ao nosso redor tudo, e que essa socialização que a escola busca fazer, mas que acontece em poucos momentos, na verdade, na escola, precisa acontecer em casa também. A escola tem um papel fundamental na socialização e na questão da pluralidade, dele reconhecer o grupo, de se reconhecer através do grupo, de criar experiências significativas, tanto cognitiva, como afetiva, como cultural. Então a escola tem um papel importante sim na nossa sociedade, na formação da cidadania. Relembrando que o homeschooling não é oficialmente reconhecido no Brasil, mas a sua regulamentação está em pauta no Poder Executivo Nacional, sendo uma das metas prioritárias para os 100 dias de governo do novo presidente Jair Bolsonaro. Vereador, a gente estava comentando aqui também que a gente está com um probleminha aí no trânsito da cidade, né? Algumas vias estão interditadas aqui no centro. Como é que tá? Nós não sabemos que o trânsito, a mobilidade urbana é um desafio para toda a gestão pública. Se tratando de Jacareí, uma cidade antiga, com vias praticamente aí projetadas na época para carroças, né? A gente fala assim, mas sem nenhum tipo de... Né? Sem ser pejorativo. Isso, é literal. É uma cidade antiga, uma cidade que tem ainda ruas estreitas, com paralelepípedos ainda nós não temos. Que é natural, aos poucos nós vamos corrigindo isso. Agora nós criamos uma Secretaria de Mobilidade Urbana, a gente esperava que houvesse um avanço nesse sentido. Nós percebemos que alguma coisa está dando errado. Não está havendo uma conversa, né, uma sintonia, né, uma integração entre alguns órgãos do governo, porque a gente vê alguns absurdos. Por exemplo, ontem à tarde eu estava indo embora e que eu observei que a Major Acácio está interditada, a Chiquinha Schurg por conta de uma obra do SAI e eu Otaviano Câmara. Ou seja, são 3 vias praticamente quase que uma do lado da outra, ainda que uma esteja do lado do rio, que tem acesso para o mesmo lugar. Então, por onde as pessoas vão? Qual a opção que as pessoas têm de ir para aquele setor? Não tem. Então vai acumular. E aí eu sempre digo, nós temos agentes de trânsito, nós precisamos colocar esse pessoal na rua para poder agilizar alguns pontos de conflito, como nós temos aqui ao lado da Câmara, que é a saída aqui da Prefeitura. Ontem eu passei lá, achei um absurdo, colocaram alguns cones jogando o trânsito que vem do lado direito para o lado esquerdo, para poder para liberar o trânsito para quem vem da Prefeitura. Só que aquilo ali não pode ser feito com obstáculo, tem que ser feito com o agente de trânsito. Eu brincava aqui, né, tem que fazer lá a regra da Fórmula 1, stop and go. Põe um agente de trânsito lá, que fica bem naquele cruzamento ali, libera o fluxo de um lado, libera o outro. Porque você tem pessoas que saem da prefeitura que precisam cruzar a pista para pegar o centro da cidade. E eles ficam ali, um esbarrando no outro. Então, falta para mim assim, ou alguém aí não está andando na cidade, não sabe o que está acontecendo, não está ouvindo as pessoas, porque não é tão difícil você minimizar o problema. Eu não sou inocente aqui, achar que nós vamos virar, mas precisa ter um pouco mais de ação efetiva. Como está fechado o semáforo lá, ou seja, está liberado, porque a Major Acácio está fechado, você para ali, mas quando liberar, todo mundo passa pela ponte e vai para o lado de lá.
Como eu disse, sugestão a gente dá. As pessoas precisam ouvir, ter humildade, ir lá, olhar e ver se dá para aplicar. Na minha opinião, dá. Sempre funciona assim quando os faróis estão queimados, quando você tem um ponto de conflito. Não sei por que não estão fazendo isso agora. Vereador, tem muito assunto ainda para a gente falar, mas nosso tempo acabou. Lembrando só os contatos aí do seu gabinete, a gente vai colocar ali na tela, do e-mail e telefone do senhor. Certo, nosso gabinete é o gabinete 33955-2205, né? O nosso e-mail está ali, adildobatista@jacareí.sp.leg.br, que é um institucional, é fácil de achar. E estamos sempre lá, né, ao vivo, em cores, para que as pessoas possam conversar com a gente. E sempre que as pessoas também solicitam, a gente vai até os bairros, porque a gente tem que estar na rua para conhecer o problema. Do gabinete a gente não consegue fazer isso. Obrigado, Leilane, obrigado, Alf, obrigado aí a toda a equipe pela oportunidade. Eu que agradeço, vereador. Muito obrigado pela sua participação. O Bom Dia fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Acompanhe o nosso trabalho nas redes sociais. Procure por Câmara de Jacareí e TV Câmara Jacareí. E acompanhe a nossa programação 24 horas também pelo YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Lembrando que hoje a gente tem 2 audiências públicas. Uma que acontece às 3 horas da tarde, também aqui na Câmara Municipal, que se trata relacionado às metas fiscais desses primeiros meses do ano. E às 18 horas, uma audiência pública relacionada aos resultados dos primeiros 3 meses da área da saúde. Você é convidado para participar aqui no plenário da Câmara Municipal ou acompanhar através da TV Câmara Jacareí. Lembrando que o Bom Dia Jacareí tem 2 reprises, uma que logo mais acontece ao meio-dia e a outra às 11 horas da noite. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha a 4ª sessão ordinária deste ano e nós temos um encontro marcado na próxima quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Até lá!